eu, enquanto mulher, não sou educada, não fui educada, e eu acho que a maior parte das raparigas, infelizmente, não é ainda, para assumires a tua condição de mulher. E assumir a tua condição de mulher é lutares pela tua própria existência e pelo direito de tu existires enquanto mulher na sociedade. A questão de tu estares a falar de política, seres uma mulher, ainda por cima seres uma mulher jovem, é uma coisa muito desconfortável para alguns homens, por alguma razão. Eles sentem que lhes estamos a tirar o lugar. Pá, é ridículo. Há imenso ódio destilado na internet de forma absolutamente descontrolada. Eu não percebo o que é que leva aquelas pessoas, são sempre homens, entretanto, by the way, mas não sei o que é que leva aquelas pessoas a dizerem aquelas coisas horríveis, tipo, vou-te violar e coisas assim. Como é que tu consegues chegar a uma pessoa se aquela pessoa nem sequer acredita num facto básico que está ali? Mas eu digo isto com dados, tudo, e as pessoas não ouvem, não querem saber. Não interessa os dados, porque interessa o que elas sentem. E isso é muito assustador ver na nossa geração, na geração abaixo, então os miúdos que dizem, com quem eu falo, têm 18 anos, 19 anos, não todos, obviamente, mas muitas pessoas que votaram no Chega com 18, 19 anos disseram que votaram só porque gostam de ver os vídeos no TikTok do André Ventura. Até somos a geração mais politizada de sempre, mais politizada até do que a geração que fez o 25 de Abril. Uma geração nova. Os jovens fazem muita coisa. E, portanto, esta narrativa que tentam impingir é uma narrativa que é falsa, que depois, e hoje em dia, a forma de participação política, isso não é só com os jovens, mas maioritariamente com esta nova geração, a forma de participação política é uma forma muito mais orgânica, é através de associações fora dos partidos. E, portanto, na verdade, o problema não é os jovens, que estão hiperpolitizados, mais do que as gerações anteriores. O problema são estruturas, ou seja, partidos políticos, por exemplo, que se têm afastado cada vez mais dos jovens. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Olá, bravas e bravos. Neste episódio trago alguém que é jovem e que tem procurado afirmar as suas convicções e ideias, contrariando resistentes que teimam em dizer que a nova geração nada quer fazer. É uma das caras do comentário político em Portugal que vem acumulando visibilidade e, por isso, atenções. Qual o reverso desta exposição? Como se pode contribuir para um debate que se quer público, plural e, sobretudo, bem informado? Vou perguntar. Nos últimos meses temos assistido ao levantar de temas do universo feminino com vozes mais bafiantes de um tempo que já lá vai, que procuram revisitar tempos passados. O que ainda está por fazer em matéria de igualdade de género? Vou querer que me responda. Sem mais demoras, é a minha convidada, Maria Castelo Branco. Bem-vinda. Olá, obrigada. Como estás? Estou bem, e tu? Também. Bom ano, desde já, e Bom obrigado ano. por estares aqui e teres aceitado este convite. Obrigada eu pelo convite. Um gosto. Desta panóplia de temas que eu comecei aqui por falar, o que é que achas que é mais urgente destacar? Bom, tu falaste de coisas muito importantes. Eu acho que é o problema de duas coisas. Primeiro, ou seja, as duas coisas que tu falaste dos jovens e do facto de ser mulher e de ser mulher num espaço tipicamente ocupado por homens, ser uma questão. Essas duas coisas, na verdade, são quase a mesma, porque é uma diferenciação da norma. E quando tu diferencias da norma, é complicado. Se diferenciares em muitos aspectos, mais complicado fica, cada vez mais, tipo camadas, tipo cebolas. E, portanto, não sei qual deles é que será mais importante. Se calhar, para a tua audiência, não sei se são mais jovens, mas suponho que sejam mais jovens. Há uma ideia de subrepresentação, que vem da subrepresentação dos jovens, de que nós não queremos saber nada de nada. Tipo, política internacional, tudo o que mexe connosco, na verdade, que nós não nos interessamos. Isso é falso. É mesmo, até nos estudos todos já provaram isso. Há um estudo da Gulbenkian muito interessante. Até somos a geração mais politizada de sempre, mais politizada até do que a geração que fez o 25 de Abril. Também é uma geração nova. Os jovens fazem muita coisa. E, portanto, esta narrativa que tentam impingir é uma narrativa que é falsa e que depois quase que parece aquelas profecias autoconfirmatórias.
No fundo repetem alguns estigmas de jovens que efetivamente podem não estar a fazer nada ou não querer fazer nada, mas depois acabam por ter esse efeito grupal que se espalha mais Não, rapidamente. e depois é outra coisa. Tu és uma pessoa jovem e estás a ouvir isto constantemente, quase que te convences disso também, não é? Ou seja, quase que é suposto, quase que... Porque os jovens não se interessam por política. É mentira. A questão é a forma como os jovens se têm interessado por política até agora tem sido diferente desta nova geração. Ou seja, tem sido uma forma muito mais normal, no sentido em que tu entras num partido político, juntas-te a esses grupos, entras nas Jotas, depois sobes dentro do partido e vais fazendo política por aí. E hoje em dia a forma de participação política, isso não é só com os jovens, mas maioritariamente com esta nova geração, a forma de participação política é uma forma muito mais orgânica, é através de associações fora dos partidos. E, portanto, na verdade o problema não é os jovens, que estão hiperpolitizados, mais do que as gerações anteriores, o problema são estruturas, ou seja, partidos políticos, por exemplo, que se têm afastado cada vez mais dos jovens. E que depois, claro, a realidade para eles é não há jovens, como havia antigamente, e portanto os jovens estão desinteressados, quando na verdade o problema é não há jovens, o que é que eu estou a fazer de errado? Porque não estou a chegar a estes grupos. Não fazem uma meia-culpa nesse sentido. Nesse sentido, nem muitos outros. Há muitos problemas associados aos partidos políticos que eu acho que têm sido perpetuados, mas isso, particularmente em relação aos jovens, é uma coisa muito chata, porque depois convidam-te enquanto jovem para ires falar e metem-te num painel a dizer os jovens e a participação política. É sempre, eu estou farta de ir a esses painéis, agradeço imenso os convites e vou, mas é um tema que me cansa, porque é sempre esta coisa que primeiro tu tens que começar pela desmistificação desconstruires este mito que persiste, os jovens, não é? sim, e que na verdade o problema não é dos jovens, o problema é a falta de adaptação à passagem do tempo destas estruturas que são grandes, e todas as estruturas ou seja, quanto maior é, mais difícil é tu adaptar-te, mas é preciso fazê-lo neste momento, e acho que os partidos estão a começar a perceber isso. Porque se vai refletindo a cada eleição essa queda e esse aproximar de jovens de outras forças políticas. Sim, porque repara, o PS e o PSD neste momento, o PS mais ainda, a grande força eleitoral do Partido Socialista são pessoas com mais de 65 anos. E isso é um problema que afetou também o PC, que está a afetar o PC, por exemplo. E o Partido Socialista está logo a seguir no envelhecimento do eleitorado. Isto quer dizer que, infelizmente, daqui a uns anos, se tu não renovares o teu eleitorado, o teu partido deixa de existir, porque aquelas pessoas deixam de existir também, infelizmente, não é? Por consequência. Exato. E, portanto, o teu partido perde força de voto, que é o que acontece com o PC nas autárquicas, então é extraordinário. Tu vês como é que, de ano para ano, em bastiões históricos do Partido Comunista Português, em que não há grande taxa de natalidade, nem grande taxa nem grandes fluxos migratórios para aqueles concelhos, e portanto tu presumes que é mais ou menos a mesma coisa, as votações do Partido Socialista vão diminuindo cada vez mais, porque as pessoas morrem, e o Partido Comunista Português não está a conseguir renovar-se. O Partido Socialista ainda não está aí, mas também tem esse problema. O Partido Social Democrata também, e os novos, e mesmo o Bloco de Esquerda hoje em dia está com um eleitorado muito envelhecido, porque está com o eleitorado que conseguiu conquistar, que eram jovens no início deste século, que eram jovens em 2010, jovens nos 20, e hoje em dia têm 30, 40 anos, que é a maior parte do eleitorado do Bloco de Esquerda, que também não está a conseguir falar com os jovens. Porque já há aqui um fosso geracional que não permite um diálogo tão próximo ou tão direto, não é? As ideias não são as mesmas, pois, as preocupações também tendem sim, a não ser. É isso, e depois há outra coisa, que é, em Portugal, especificamente em Portugal, eu acho que é um fenómeno global, mas falando no nosso país, nos anos 2000 era radical, a juventude tem ou seja, é mais fácil uma pessoa jovem ser mais radical e dedicar-se mais a causas de forma mais intensa, e era mais radical e mais fora do comum
tu estás no Bloco de Esquerda. Até porque era um partido novo. E hoje em dia, a percepção... E lá está, isto é a política das percepções. E hoje em dia odeio a palavra percepção por causa... Cansou em 2024, não é? Sim. Mas transita o dia. Mas hoje em dia parece, entre os jovens, que o radical é pertenceres a outro sítio político, não é? E aí está a iniciativa liberal, que está, mas com uma proporção diferente, porque ele não tem 8%, não é? E o Chega. Porque isso é que é contra o sistema. E isso, tal rebeldia, não é? Sim, aspas, contra o sistema. Na verdade, acho que é completamente dentro do sistema, mas a mensagem que é passada é essa, e isso apela aos jovens que querem ver mudança, que querem alguma coisa diferente. E o Chega faz isso muito bem. Tem uma... O tom, a mensagem chega mais rápido, não é? Claro. E isso é muito assustador ver na nossa geração, na geração abaixo, então os miúdos que dizem, com quem eu falo, têm 18 anos, 19 anos, não todos, obviamente, mas muitas pessoas que votaram no Chega com 18, 19 anos disseram que votaram só porque gostam de ver os vídeos no TikTok do André Ventura. E porque toda a gente odeia o Ventura, então ele deve estar a fazer qualquer coisa bem, não é? Esta é mais ou menos... Que leitura é que isso pode traduzir para a política que entendemos até agora? Como assim? Ou seja, como é que um vídeo, que muitas vezes tem mensagens falsas, já foi verificado várias vezes esse tipo de teor de mensagem, como é que tem mais impacto do que muitas vezes políticos anunciando coisas que são verdade e que vão efetivamente impactar a vida das pessoas, e esses vídeos acabam por ter menos audiência ou chegar menos às pessoas. Como é que um vídeo daquele tipo de conteúdo tem mais impacto a quem o vê do que esse... diria a verdade, não é? Imagina, a verdade é relativa aqui, não é? Repara, eu imagino, tendo já falado contigo antes de entrarmos aqui em off, não é? E agora com esta conversa, que tu nas eleições Donald Trump, Kamala Harris, provavelmente se tivesses que votar num destes, votarias Kamala Harris, correto? Se estivesse nos Estados Unidos, pronto. Agora, diz-me uma frase da Kamala Harris que tenha ficado no ouvido, uma, e uma do Trump. Então, o Trump, eu, pelo menos, sempre que me falam do Trump hoje, agora eu penso, they're eating the dogs, estás a ver? Aquela coisa. Isso é falso, é obviamente falso. Factualmente, não é? Mas foi feito meme. Este fenómeno da internet, que tu entras na internet, e tu vês isso, por exemplo, na política britânica agora também. A líder do Partido Conservador e o líder do Partido Trabalhista são de gerações diferentes. A líder do Partido Conservador é de uma geração já adaptada à internet. O Keir Starmer não é. E isso nota-se na forma como eles passam a mensagem. E como a Badenoch, que tem muito mais impacto nas gerações mais novas, porque consegue falar com elas, porque nasceu já com a internet, e o Keir Starmer não. Depois o Trump é outra coisa, e o próprio Ventura é outra coisa também. Tem a ver com... Se bem que a líder do Partido Conservador está próxima disso também, mas é muito à direita, é uma direita muito radical. Mas tem que ver com o impacto que tu tens. É esta coisa do meme, de fazeres um meme na internet. É muito utilizada pela extrema-direita hoje em dia no TikTok, no Instagram, o próprio Trump. É uma ferramenta política hoje em dia. Sim, claro que sim. Ser meme. Claro que sim. Mas tu notas mesmo isso, ou seja, porque... o they're eating the dogs, they're eating the cats, e não sei o quê. É uma mensagem falsa. Toda a gente começou a fazer vídeos com aquilo, e eu ouvi músicas com aquilo, várias, não foi só uma, mas aquilo tinha graça. Aquilo é uma mensagem política que passa com muito mais facilidade e de forma muito mais orgânica do que qualquer coisa que a Kamala Harris tenha dito. E aquela mensagem está carregada, obviamente, de xenofobia, de ódio, porque aquilo, para quem não contexto, não é? Sim, para quem não acompanhou, isto foi uma coisa que foi dita pelo Trump no debate com a Kamala Harris, e estava a falar dos imigrantes do Haiti, em Springfield, no Ohio, a dizer que estes imigrantes estavam a comer os animais de estimação das pessoas que lá viviam. Que é uma coisa interessante que o Chega tentou replicar cá. Não sei se viste um deputado do Chega que começou a fazer vídeos no Twitter a dizer exatamente a mesma coisa cá em Portugal. Isso não pegou tanto. Mas se tivesse sido o André Ventura, talvez sim.
É esta coisa, através desta mensagem absolutamente abstrusa, absurda, ridícula, tudo o que tu quiseres, eles conseguem passar esta ideia. Qual é a ideia por baixo? Os imigrantes são pessoas que trazem segurança à comunidade. Pronto. E tu consegues passar isto muito facilmente, porque ficaste um mimo. E toda a gente ouviu isto, no mundo inteiro. Foi ridículo. E como é que se combate depois isso? Porque o estrago já foi maior, não é? A mensagem percorreu mais facilmente do que a verdade que será, aquilo que é factual. Recordo-me, o próprio jornalista que conduzia o debate desmentiu de imediato e pronto, o Trump também não baixou a guarda e manteve a ideia dele, obviamente. Claro, isso é uma pergunta interessante que eu não tenho resposta, ou seja... Mas também é bom não ter resposta, não é? Achas? Não sei. Eu gostava, sim, é sempre bom achares, ou seja, não achares que tens resposta para tudo. Mas neste caso eu gostava mesmo que nós tivéssemos uma resposta, porque como é que se combate este tipo de fenómeno? Dirias facilmente com o diálogo ou com o combate das ideias. Já disseste no passado. Sim. Tendes a concordar ainda com essa ideia? Não, eu acho que sim, ou seja, a minha vertente liberal, no sentido bom do liberalismo, que às vezes é um bocadinho distorcido, faz-me crer que a democracia liberal é o melhor sistema, que é pelo debate de ideias que tu consegues melhorar a tua sociedade, sejam ideias péssimas, boas, pelo debate, o próprio exercício do debate conduz a uma melhoria, sim, da sociedade. E, portanto, eu tenderia a dizer que sim, sempre, para tudo. Agora, qual é que é o problema? É que estou a perceber cada vez mais que tu para teres... Bom, tu para pôr desta forma, tu para conseguires ter diálogo, tens de concordar com certas bases comuns. Tem de haver pontos, não é? De entendimento, pelo menos. De contacto, exatamente. E, portanto, que é para eu conseguir fazer pontes a seguir. Porque senão estás a falar, tu estás a gritar para a parede e eu estou a gritar para a outra. E eu acho que é isso que está a acontecer no diálogo no espaço público hoje em dia e na esfera política. Porque tu estás a deixar de ter pontos em comum sobre os quais concordamos os dois. Imagina, exemplo, nos Estados Unidos, que é para não politizar demasiado esta conversa aqui, mas nos Estados Unidos o Donald Trump foi convicted, desculpa, está-me a faltar a palavra em português, uma coisa geracional também, de ter violado uma pessoa, uma mulher. Os democratas estavam constantemente a confrontar os MAGA, de trumpistas, com esta informação, e eles ficavam tipo, não, mas o Estado de Nova Iorque é corrupto, eu não acredito nessa informação, isso não é verdade. Como é que tu consegues chegar a uma pessoa se aquela pessoa nem sequer acredita num facto básico que está ali? Outro exemplo, agora cá em Portugal, não há dados nenhuns que liguem a imigração ao aumento de criminalidade. Aliás, nem sequer há aumento. Não é? Sim, pelo contrário. Já houve até um desmentido que nos municípios onde há mais imigrantes, a quantidade de crime. Sim, tende a baixar, exatamente, a taxa de criminalidade. Mas há outra coisa, nem sequer há aumento de criminalidade, há uma diminuição de criminalidade. Porque é que as pessoas agora estão a achar que há? Porque o RASI, ou seja, o relatório anual de segurança interna que faz de 2023, disse que houve um aumento face a 2022 e a 2021. Mas claro que houve, porque nós em 2020, 2021 e 2022 estávamos ainda na pandemia. Pronto. Em 2022 estávamos a sair, e aumenta também face a 2021 e 2021 face a 2020, claro. Em 2020 há uma diminuição brutal. Pronto. Então tens que tirar estes 3 anos que são outliers e tens que ir ver antes. O que acontece antes? Se tu fores ver desde 2008, há uma diminuição brutal da taxa de criminalidade em Portugal. Nós éramos mais inseguros em 2008 e tínhamos menos imigrantes em 2008 também. E, portanto, na verdade, se tu quiseres fazer uma correlação, ainda que essa correlação seja fraca do ponto de vista de análise de dados, não faz muito sentido. Seria... O Pedro Santos Carreiro dizia no outro dia na CNN comigo, e teve graça, que era como se tu dissesses, há mais venda de carros elétricos em Portugal e também há mais imigrantes. Portanto, isso quer dizer que os imigrantes
potenciam a venda de carros elétricos, não tem sentido. Mas se quisesse usar este argumento que eles fazem, esta correlação que não implica causalidade, mas fazem como se fosse causalidade, até, na verdade, mais imigrantes significa menos criminalidade. Porque de 2008 para agora tens este trend de descida de criminalidade e de aumento de imigração. E, portanto, mas eu digo isto com dados, tudo, e as pessoas não ouvem, não querem saber, não interessa os dados, porque interessa o que elas sentem. E como é que se chega aí? Porque aí já estamos no patamar da verdade que não importa, não é? Epá, não sei se é verdade que não importa. Para eles isso não é verdade. Estás a perceber? Ou seja, sim, a verdade é uma postura anticientífica que eu não sei, que eu ainda não percebi como é que tu chegas lá. Porque, mas de certa forma, se tu fizeres o exercício de tentar perceber de onde é que isto vem, exemplo, imagina, tu viste, tu tens 3 pessoas, bate na madeira, mas tens 3 pessoas à tua volta que morrem de cancro. E os estudos, imagina que os estudos dizem as mortes de cancro estão a diminuir. E tu ficas, não estão. Porque eu de repente nunca tive isto e agora tenho isto. A proximidade influencia. Pronto. E eu acho que é esse o fenómeno que está a acontecer e eu não consigo perceber como é que tu consegues chegar a um entendimento com uma pessoa que experienciou, imagina, um crime feito por um imigrante. Claro que existe crime em Portugal, claro que há imigrantes que cometem crimes, como há pessoas portuguesas que cometem crimes, como há... e como é que tu chegas a uma pessoa que experienciou um fenómeno destes e dizes, certo, mas não podes tomar a parte pelo todo? Como é que tu explicas? É um conceito difícil de explicar, ainda por cima para uma pessoa que está chocada, que se calhar nunca tinha visto e uma coisa daquelas a acontecer e aconteceu. Eu não sei. E hoje não sei mesmo. Não sabemos todos, não é? Estamos todos ainda nesse nível de procurar e encontrar respostas e por isso debate-se muito e dialoga-se muito, atenta-se esse diálogo, sem essa antagonização, mas ainda sem ideias definidas, não é? De como chegar a transparecer a verdade, porque qualquer entidade hoje é descredibilizada muito facilmente. Está. E fica aqui um fosso. Sim, é tipo os que acreditam que a Terra é plana. Como é que tu lhe explicas? Não vão acreditar nos dados que tu estás a dar. É quase indiferente. Agora, há uma coisa que eu tenho vindo a perceber. Se tu vires os países que estão que já foram infectados pelo... Estou a brincar agora, pelo vírus da direita populista, extremista, radical, e que estão a conseguir sair dessa infecção, estão a conseguir lutar contra o vírus. Um exemplo básico é a Espanha, que apesar de ter muitas outras questões à volta, Espanha está a conseguir crescer economicamente numa velocidade maior do que todos os países da União Europeia, está acima da média, aliás, está acima da média da União Europeia e está com um boost económico comparável ao dos Estados Unidos. Isto é brutal para um país europeu, ainda para mais Espanha, que está aqui ao lado. E, ao mesmo tempo, os imigrantes têm aumentado, a mão de obra de imigrantes tem aumentado e o boom económico está a dever-se muito ao trabalho de imigrantes. A Espanha tem reconhecido isto. O Vox, o partido irmão do Chega em Espanha, está a perder espaço. Porquê? E eu acho que isto tem a ver com o facto das pessoas estarem seguras economicamente, porque tu estás bem economicamente em Espanha hoje em dia, estão seguras economicamente e, portanto, há menos medos que um partido de extrema-direita consegue explorar. Isto é, podem dizer-te, como é que eles estão a dizer? Estás desempregado, os preços estão a aumentar, tu estás a perder poder de compra, não sei o quê, isto é tudo culpa dos imigrantes. Podem dizer isto quando estas coisas todas são verdade. Se estas coisas todas não forem verdade, o que é culpa dos imigrantes, exatamente? Eu acho que é aí, ou seja, é fomentar o crescimento da economia e tu conseguir explicar, e os empresários aqui têm tido um papel importante em todo o mundo, e em Portugal também, porque têm dito, é preciso mão de obra imigrante. Mesmo o Elon Musk, que eu acho que neste momento fritou completamente, conseguiu convencer o Trump a aceitar skilled workers, o visa de skilled workers, porque ele precisa economicamente daquilo. Reconhece que de é facto essencial. Agora os magas já recuaram um bocadinho nisso e, portanto... Eu acho que tem a ver com segurança económica e com menos tu aumentares a segurança económica, portanto aumentares a tua economia e ao mesmo tempo não aumentares disparidade económica, não é? Desigualdades económicas, porque isso é um dos grandes fatores das sociedades deixarem de ser coesas.
Portanto, conseguires fazer isso e a Espanha está a conseguir Pode partir por aí. de forma bem sucedida. Pode ser assim, é uma hipótese neste momento que eu estou a explorar. Talvez seja essa a resposta. Falei aqui no facto de seres comentadora política e por força disso já falámos aqui inevitavelmente desses temas e ainda Vamos bem, sair, sim. ainda bem, acho muito bem. Falei aqui também no facto deste lado da exposição. O que é que de que forma é que isso tem impactado a tua vida, aquilo que tu gostavas de fazer, aquilo que tu dizes e aquilo que tu não, sabes que não podes dizer? Tem-te privado de alguma liberdade? Isto por acaso é engraçado essa pergunta, porque eu tenho estado tenho estado assim a tentar aprender a melhor forma de lidar com isso, porque não é uma coisa, quem está a ouvir pode não parecer uma coisa chata, até porque não é muita a minha exposição, não é, ou seja, eu não estou num meio, infelizmente a política não é assim tão popular. Mas é uma coisa chata, sim, quando tu estás, sei lá, estou na praia, aconteceu-me na praia. Estou na praia e há uma pessoa super simpática que vem ter comigo dizer que gosta muito de me ouvir, só que eu estou numa figura absurda a tentar entrar na água que está gelada, porque a água nas praias em Lisboa é muito fria. Estou de biquíni, mas uma figurete, não estás a ver? E a pessoa vem-me dizer aquilo e está a ser muito simpática e eu estou a pensar, eu adorava que não me visses nesta figura, porque a imagem que tens de mim é uma imagem, pronto, é aquela coisa, a personagem de comentário político, ainda por cima a política é uma coisa muito, os políticos tendem a levar-se muito a sério e todo este mundo é um mundo que se leva demasiado a sério e que as pessoas também levam demasiado a sério e depois está-me a ver ali naquelas figuras, não é? O contraste. Sim, que é um bocadinho... E é desconfortável, eu não... e há coisas em que tu perdes liberdade, porque o anonimato é uma ótima forma de liberdade, porque ninguém te conhece e ninguém quer saber, porque ninguém... Ou seja, imagina, estás a contar uma história a qualquer um amigo teu, alguém pode estar a ouvir, isso acontece imenso então em Portugal. Os velhinhos e as velhinhas que estão a ouvir nas janelas são os melhores polícias que existem em alguns bairros. A segurança. São ótimos. Eu adoro. Mas estão a ouvir, e se calhar em Lisboa e no Porto, em cidades, em Coimbra, por exemplo, se calhar não te conhecem. E, portanto, a história que tu estás a contar é uma história anónima. A história vale por si, mas não está associada a nenhuma cara e a nenhuma entidade ou identidade. E quando as pessoas te conhecem e tu não sabes que elas te conhecem, portanto tens que assumir que sim, muitas vezes perdes essa liberdade da tua história poder ser contada, porque é só uma história, não se liga a ti. Essas pequenas coisas são coisas que me fazem alguma confusão ainda, ou ir ao ginásio também me faz um bocado de confusão, lá está, porque estou numa figura horrível, estou a suar, fico horrível, fico muito feia a suar, a correr na passadeira. Pronto, e não é a melhor altura, ou estás a beber um copo, acontece muito. E eu gosto imenso que as pessoas venham a falar comigo, porque é uma forma de perceberes o impacto do teu trabalho. Porque na realidade estás a falar com uma câmara sempre, e portanto depois tens contacto humano a dizer-te, e isso é ótimo. Mas depois também tem esse lado que é difícil às vezes de navegar. E no facto do conteúdo, muitas vezes dizes as coisas, e este era também um dos pontos, como é que podemos contribuir para o debate público ser plural e bem informado. Disseste há pouco que tentas fazê-lo o máximo possível no teu trabalho com dados, matéria factual. Isso depois impacta também em termos de conteúdo, quem te ouve tende a ir contra ti ou concordar contigo. Como é que sentes que essa parte? Depende do tema. Depende do tema, ou seja, quando eu começo a falar sobre estas questões que falei agora, por isso é que estava a dizer isto um bocadinho tenso politicamente, porque as pessoas estão hiper radicalizadas e sempre que eu falo de segurança, da imigração, que é uma coisa que eu estou mesmo a tentar fazer, porque eu acho mesmo importante que as pessoas estejam bem informadas para não serem instrumentalizadas por um certo tipo de discurso político. Eu também não as quero, ou seja, só quero que percebam os dados, percebam os factos e que depois façam as suas reflexões. Sim. Mas sempre que tento falar sobre isso e sempre que falo sobre isso,
Pá, é ridículo. Há imenso ódio destilado na internet de forma absolutamente descontrolada. Eu não percebo o que é que leva aquelas pessoas. São sempre homens, entretanto, by the way. Mas não sei o que é que leva aquelas pessoas a dizerem aquelas coisas horríveis, tipo, vou-te violar e coisas assim, que são ameaças que normalmente os homens tendem a fazer contra as mulheres, não contra outros homens. Ou também não vês uma mulher a dizer isso para um homem quando discorda dele, e é uma forma de tu sexualizares para tirares daquele lugar. Ou seja, que é uma coisa muito violenta. Há uma objetificação para reduzir Sim. aquilo? Sentes isso? Eu acho que sim, porque repara, eu acho que é inconsciente, não acho que seja consciente. Mas isso é um reminder constante de que tu não pertences ali, ou seja, que o teu espaço não é das ideias, o teu espaço e a refutação das tuas ideias não é através de outras ideias, é através de uma ameaça de violência sexual. Nem sequer é violência, porque tu nem sequer estás ao nível daquela pessoa para entrar em violência. É uma violência sexual, que é uma coisa muito agressiva e que acontece não só comigo, acontece com várias pessoas. Aliás, também acontece com pessoas que pertencem, com mulheres que pertencem ao Chega, que também levam com isso, por parte de pessoas do Chega, entretanto, e não só. Não acho que sejam só pessoas do Chega que fazem isto, acho que é uma generalização que cabe melhor no chapéu de chuva de homens que costumam fazer isto, porque se sentem muito desconfortáveis com a presença de mulheres no espaço público, e isso é uma coisa que, entretanto, assusta um bocadinho. Tu estás na rua, porque eles dizem, escrevem-me, sei lá, ameaças tipo, se eu te vir na rua, violo-te. E depois isto, claro, que aumenta o medo de tu andares na rua, porque imagina que eu vejo um maluco. Porque a maior parte das vezes o cão que ladra não morde e não acontece nada, mas é esquisito, não é? Fica... Claro que fica. É impossível que não fique, mesmo eu tento não ler nada, mas leio, percebes? E às vezes essas coisas são coisas... É violento, tipo, é chato, e acontece com muitas outras colegas minhas, com muitas outras mulheres que estão em outros espaços. Mas a questão de tu estares a falar de política, seres uma mulher, ainda por cima seres uma mulher jovem, é uma coisa muito desconfortável para alguns homens, por alguma razão. Eles sentem que lhes estamos a tirar o lugar, acho. Isso é complicado. O líder da juventude do Chega disse que as mulheres não eram preparadas para cargos políticos ou qualquer coisa deste género, se não me falhar a memória. Como é que... Eu acho que é um líder qualquer do Chega, de alguma outra estrutura, porque acho que a juventude é a Rita Matias, acho. Sim, de uma outra estrutura assim, mais pequena que o próprio... Que a representação do partido da Assembleia, mas com essa representação para os jovens do Chega. Como é que tu entendes esta frase, dita por também um jovem, não é? Que eu não sei, ou seja, para mim isso é tão absurdo, porque é um essencialismo tão grande. Repara, é que já nem vou para a conversa de que é óbvio que os homens, que as mulheres têm tanta capacidade para estar no espaço público como os homens têm, e isso é uma coisa que, se não é básica, tu percebes, lá está. Eu sou um certo tipo de coisas que deveriam ser um entendimento comum em sociedade e não deveria haver discussão sobre... Nós concordamos que isto temos em comum e depois a partir daí fazemos um diálogo, mas se isto não está em comum, o que é que está? Desculpa. Mas isto não... Se nós não temos isto em comum, o que é que temos, não é? Mas para além disso, é um essencialismo tão grande, repara, que eles próprios percebem que não funciona. E é por isto que eu não gosto de pensamentos essencialistas. Se ele achasse mesmo isso, ou seja, se esta crença fosse uma crença absoluta, então ele não poderia deixar que a Rita Matias liderasse a juventude do Chega. Não, mas ela é diferente. Mas é mulher. Correto, então estamos aqui a perceber uma coisa, que é, as mulheres são muito diferentes entre si. E, portanto, não são uma coisa estática, imóvel, do espírito feminine mystique esquisita. São muitas coisas. E podem ser muitas coisas, muito diferentes. E claro que há mulheres com a mais apetência para a política e mulheres com menos apetência para a política, tal como há homens com mais e menos apetência para a política, não é? E, portanto... Ou seja, eu acho que é esta resposta, eu não consigo sequer dignificar muito mais, porque eu acho que é uma posição genuína, tão estúpida. Repara, acho mesmo
assim uma coisa... Acho é desumano. É absurda também no século que vivemos, não é? Mas tu estás a tentar... É absurdo, mas é que eu acho... Também tem uma mensagem política subentendida, não é? Ou tende a ter. E que é má. E que tem um fundo mau. Que é tu tentares desumanizar aquela... Ou seja, tu estás a tentar dizer que aquela pessoa não tem capacidade... E estás a tentar dizer, o humano sou eu, como sempre foi, não é? A Simone de Beauvoir toca nisto bem. Quando ela diz, nenhum homem se sentaria para escrever sobre a sua condição de ser homem. O facto dela ter que escrever o segundo sexo já grita imenso. E porquê? Porque o homem é o absoluto. O homem é o ser a partir do qual tu depois defines outros seres. Mas o homem é o ser. É o ponto de partida. A mulher é o outro, sempre. Portanto, tu estás a torná-la ainda mais outro. Quando dizes isto, estás a reforçar esse patamar que tu queres ter. Assim, mais superioridade. Como é que tu entendes esta ainda antagonização que se faz entre homens e mulheres, quando já poderíamos estar noutro outro debate? Como é que isto ainda persiste? Como? Porque é a natureza humana. Ou seja, eu não sei como também, mas acho que há tantas camadas dessa questão, acho que há tantas camadas desse problema. Mas repara, eu própria não era feminista. Ou não te dirias feminista? Ou não eras mesmo feminista? Não, eu acho que sim, não me diria. Eu tenho uma entrevista com a Diana Duarte, que acho que foi a primeira entrevista que eu fiz. Eu tinha 20 anos ou 19, acho que era 20, acabados de fazer. E disse, não sei se sou feminista porque gosto do feminismo, não sei o que é da vaga, não gosto da quarta vaga, pronto, aquela, que é um disparate. Mas porquê que eu estava a dizer aquilo? Repara, porque não é, eu acho que não é, bem, por várias razões. Primeiro, porque há estudos que comprovam isto, quando tu estás num ambiente masculino à direita, hoje em dia, no Partido Republicano, o fenómeno é muito engraçado porque todas as mulheres que estão ali têm que ser mais radicais do que os homens que estão ali, quase para dizer I'm good enough. Sabes? Tipo, é um fenómeno de overcompensation. E eu acho que estava a fazer isso. Isso é um. Estavas a tentar pertencer, sentes agora esta distância? Sim, sim. No partido onde eu estava, que era a IEL, sim, sem dúvida. Em relação a estas coisas, tipo, que eles são muito contra aquilo que eles dizem, woke, etc. Isso é muito público. E, portanto, eu acho que estava a entrar aí nesse rabbit hole. Depois saí, não é? Mas eu acho que estava a entrar aí. E depois há outra questão. Eu, enquanto mulher, não fui educada. Eu acho que a maior parte das raparigas, infelizmente, não é ainda, para assumires a tua condição de mulher. E assumir a tua condição de mulher é lutares pela tua própria existência e pelo direito de tu existires enquanto mulher na sociedade. E isso é difícil de aceitares para ti. Ou seja, eu própria eu quase que estava a guardar as chaves que trancavam a minha redoma, estás a perceber? E eu acho que isso acontece com muitas mulheres. Por isso é que tu ouves tantas mulheres a dizer as mulheres são as piores umas com as outras. Sim, porque é que isso é? Ou as mulheres... Eu odeio trabalhar com mulheres. Olá. Ou não, eu prefiro muito mais os homens. Ou o feminismo é uma grande porcaria. Porque estão a tentar... não foram ensinadas a aceitar a sua condição enquanto outro de facto na sociedade. Tu estás sempre a tentar pertencer e agradar aos homens que se puseram aqui nesta faixa de superioridade no sentido de unidade, e tu estás sempre a tentar provar que não és o outro, mas és, para eles és. Eu acho que é este fenómeno, e acho que é por isso que ainda não avançamos também, porque é muito difícil tu contrariares isto numa sociedade, séculos e séculos e séculos de diferenciação. Sim, de opressão, com certeza. Quer dizer, repara, falo sempre da palavra gossip, que era ótimo na altura, significava irmãs de Deus, gossip, e de repente, e foi durante muitos séculos, e de repente, um pouco antes do iluminismo, mas aquilo bate certo, começa a significar outra coisa, uma coisa má. Os mexericos, as mulheres umas contra as outras, as mulheres contra os homens, o facto das mulheres falarem entre si ser uma forma
perversa de se virarem contra os seus maridos. Isso começa a ser controlado a nível social, e no século XIX tens o Manual das Boas Maneiras, em que proíbes que mulheres sejam amigas de outras mulheres. Repara, e como é que tu, num século só, consegues contrariar isto? É normal que demoremos muito tempo. Agora, temos estado a retrair, supostamente, segundo os indicadores, estamos a voltar atrás. Ou seja, ainda não se chegou. A Alexandra Leitão disse isso quando aqui esteve. Preocupava que ainda não tinham chegado à meta e já estavam a recuar também em partilhas deste entendimento. Total. Digo em matéria de igualdade de género, obviamente. Sim, total. Repara, os Estados Unidos, que neste momento em muitos estados é ilegal tu fazes um aborto. É que não é só tipo, não permites. É ilegal, e tu, enquanto mulher, se fizeres um aborto, ou enquanto médico, se assistires a um aborto, estás em grandes problemas legais. Enquanto médico, inclusivamente, em estados nos Estados Unidos, onde se tu fores a um hospital porque estás mal, o teu feto está mal, etc., precisas de intervenção médica e provavelmente de aborto, os médicos esperam até à última instância em que é mesmo preciso fazer um aborto, inclusivamente arriscando a tua própria vida, porque se fizerem antes desse tempo podem ser responsáveis legalmente. Isso é absurdo, não é? Eu acho que isto é bom para todas as mulheres que estão nos Estados Unidos, na Polónia igual, no Brasil igual, em Portugal tu começas a ter pessoas que de repente agora vamos voltar atrás também. Olá, Paulo Núncio, estou a falar do Paulo Núncio do CDS, pronto, que na campanha legislativa disse orgulhoso do CDS, PP e do Partido Social que era um Democrata. dos temas a voltar. Sim, pronto. E portanto, sim, nós estamos a retrair no tema, e não só no mundo ocidental, no mundo não ocidental também, isso é muito preocupante. No Afeganistão e no Irão, principalmente, hoje em dia. As mulheres afegãs e iranianas são heroínas e ninguém fala disso aqui. Isso é uma coisa. São resistentes, não é? A total. Mas heroínas mesmo. A própria vida representa uma resistência, não é? Total. O facto de tu existires é uma resistência. A Meryl Streep disse uma coisa com graça e muito impactante, que é um pássaro, porque as mulheres deixaram de poder cantar no Afeganistão e falar no Afeganistão, e um pássaro tem mais direitos do que uma mulher no Afeganistão. Isto é brutal. E a frase sustenta-se a si própria, não é? Total, exatamente. Reflexão profunda. Já falámos aqui muito deste teu caminho enquanto comentador e também muitas das tuas ideias, e percebendo aqui, ou voltando aqui um bocadinho atrás, falaste também da forma como foste educada, não olhar para ti como uma condição da forma como existes, como sendo mulher. Ou seja, acredito que cresceste num meio privilegiado que te permitiu ocupar a cabeça com outras coisas, em aprender e ver outras coisas. Daí o interesse também por conhecer mais e debater ideias e procurar ideias. Foi assim? Total. Sim, ou seja, eu sou hiper privilegiada por várias razões, mas acho que a principal é ter dois pais juntos que me ensinaram a pensar. Isso significa o quê? Ensinar a pensar. Significa, imagina, às vezes de forma um bocado dura, me ensinarem a pensar sobre os temas. Eu acho que nunca contei esta história, que é particularmente incrível da parte do meu pai ter feito isto. E eu, se tiver filhos, adorava poder fazer a mesma coisa, mas eu estive num colégio católico, lá está, privilegiada, by the way, 12 anos nos Salesianos de Lisboa, que é uma escola muito incrível, e eu, pronto, como meio segunda casa, tenho mixed feelings em relação à escola, mas era muito católica a escola. E o meu pai também é católico, e a minha mãe, acho que é pelo meu pai, mas não sei se ela vai ouvir isto, espero que não, mas quer dizer, acho que é assumido, ou seja, vai, enfim. E eu, no 6º ano, e portanto, pai, tinha 11 anos, acho que tens 11 anos no 6º ano, 11, 12, decidi que queria sair da catequese, porque aquilo não me fazia sentido, e disse isso ao meu pai, que queria sair da catequese, queria deixar de ir à missa, não acreditava em Deus. E o meu pai virou-se para mim e disse: olha, Maria, vais fazer assim, tu vais ler tudo sobre isso que puderes, e daqui a 2 dias vamos sentar e ter uma discussão sobre isso, e se me conseguires dar os argumentos certos e se me conseguires convencer que isto é uma decisão refletida,
Então podes sair da catequese e podes deixar de ir à missa, eu não te obrigo mais. Eu fui estudar imenso. Outras religiões, a religião católica, cristã, e sentei-me com o meu pai, de facto, estudei imenso, foi tipo uma oral. Sentei-me com o meu pai, de facto, tivemos uma discussão, debate, e ele no fim disse-me, ok. Foi uma coisa pensada. Ou seja, é uma coisa, não é por birra que estás a fazer isto, ou não é porque há uma seca. É uma coisa refletida. E ele ensinou-me a fazer isto. Isso é muito incrível, porque a maior parte dos pais creio que diria: és uma criança, não sabes o que é que queres, vais fazer. E ele deu-me esse espaço e deu-me essa liberdade. E depois, ao mesmo tempo, quando eu estava demasiado aventurada nas minhas ideias, a achar que tinha muitas ideias originais, que os meus pais mandavam-me assim, do género: tu não inventaste a pólvora, Maria, vai ler mais. Tipo, isso estás a dizer é absurdo, porque isto já foi dito aqui. Eles são os 2 professores universitários, que é uma chatice. Pronto. Então eu ia ler mais e não sei o que. Eu estava para jantares com o meu pai, que é uma coisa engraçada, olhando para trás, porque me ensinou a conseguir pensar pela minha cabeça. Não foi... não houve nenhuma tentativa de brainwashing, que foi uma coisa de pensa por ti. Isso é muito raro e é muito bom. Eu acho que esse é o maior privilégio de todos. Mas colocou-te num nível de exigência sobre ti própria? Total, sim. Sim. Isso mais ser filha mais velha, não é? Acho que os filhos mais velhos têm sempre um bocadinho mais de exigência sobre nós próprios. Acho que temos sempre isto. E sim, total. E que impacto isso ainda tem hoje? Ou tende a ter? Não sei, diz-me. Tem imenso. Eu não sou muito perfeccionista, no sentido em que o perfeccionismo, eu acho que é perfeccionismo quando não te permite fazer certas coisas porque precisas que aquilo seja perfeito. Eu não tenho isso. Eu vou só, mas tenho um grau de exigência um bocadinho intenso comigo própria. Sou hipercrítica comigo, demasiado. Depois tenho uma coisa... Então depois quando estás exposto publicamente, isso aumenta, não é? Porque os outros também estão a ser críticos ou não críticos, ou o que seja. E sofro imenso com isso. Acho que é uma coisa super egocêntrica, mas é mesmo, porque acho que as pessoas estão mesmo a cagar. Porque é que faz uma coisa que é péssima, ninguém se vai lembrar. Tu vais, mas ninguém se vai lembrar, não é? É uma coisa profundamente egocentrada eu estar a achar que aquilo é importante para alguém, mas é importante para mim nessa percepção que o outro tem, e neste caso o meu trabalho aumenta isso. E depois sobre mim, na minha performance, eu preciso sempre acho que nunca é suficiente, acho que nunca é bom, acho que nunca é bom. E isso é uma coisa que eu estou a trabalhar na terapia, mas acho sempre que nunca é bom, nunca é suficiente. Ou seja, mas tens esse espaço para a falha e já abraças também como parte do processo. Sim, estou a tentar, acho que não mesmo, mas estou a tentar, ou seja, acho que é importante isso. Uma vez a segunda vez que eu fui à televisão, a SIC Notícias decidiu pôr-me no Expresso à meia-noite, que, para quem não acompanha, é um programa mesmo intenso, e é um programa difícil, é difícil tu estares ali. Era a minha segunda vez, eu só tinha ido uma vez e eles decidiram pôr-me. Eu estava nervosíssima, mas mesmo muito nervosa, e decidi mandar um Victan, porque eu tenho, pronto, ou seja, é medicamente prescrito, tenho prescrição do Victan e pronto. E decidi, só que fiquei um bocado drunfada, porque aquilo... tu não pensas com tanta rapidez, não estás tão alerta, porque aquilo, pronto, é uma benzodiazepina, não é? E eu fui para ali um bocado assim, porque estava nervosa, efetivamente, aquilo ajudou-me com os nervos, só que depois fiquei muito lenta e estava nervosa à mesma. Depois, efetivamente, o meu corpo estava mais relaxado, mas quer dizer, e portanto mandei uma calinada a responder ao Ricardo Costa numa coisa que ele me disse, que fazia todo o sentido o que ele disse, mas eu também conseguia defender a minha posição em relação ao Mário Soares, e eu, em vez de ter continuado com os meus argumentos, que eu tinha-os todos mapeados, entrei em pânico, efeito Victan e efeito pânico, e disse, não sei, não era nascida. Pá, péssimo, imagina, eu disse aquilo. Imediatamente pensei, pá, que estúpida.
Fiquei o resto do programa todo a pensar nisso, obviamente, não é? Fui para casa a pensar nisso. Os dias a seguir a pensar nisso. Depois eles nunca mais me chamaram porque era verão. E eu estava em pânico a pensar, pá, nunca mais, porque eu fui tão estúpida. Depois chamaram-me, efetivamente. Depois eu falei disto com o Ricardo e disse-lhe, ele já nem se lembrava. Lá está, riu-se imenso a dizer, pá, não me lembrava. Isso foi uma falha enorme para mim, porque foi em direto no Expresso da Meia-Noite. E está gravado, se quiserem ver, está mesmo lá. E foi assim, uma coisa horrível que eu disse e entrei em pânico e há espaço para essa falha, porque eu agora consigo falar disto a rir-me, mas eu durante imenso tempo não me estava a rir de todo. Aquilo foi mesmo uma coisa que me comeu viva, estupidamente, porque lá está. Aumentaste aquilo, para lá do que aquilo Sim, significaria. isso é o ego, isso é hiper egocêntrico, tu achares isso, sabes? Eu percebo isso sobre mim, ou seja, que toda a gente vai querer ver a minha falha, ninguém... Quem é que eu sou, percebes? Mas pronto, mas é uma crença que eu tenho, que eu estou a tentar melhorar e do género, pá, toda a gente tem falhas e erros e a maior parte das vezes tu podes cometer um erro e ninguém vai querer saber. E that's ok. Ou seja, não tens que ser... Que chatice as pessoas que tentam mesmo ser completamente polidas. Acho que é uma coisa horrível. E chata. Muito chata, muito interessante, percebes? Exato. As pessoas que não têm contradições nenhumas e que são super... Pronto, e estou nesse processo. Mas não é... Tu fazes isso como se fosse assim uma coisa, mas pá, não é nada. Estou na terapia. Estás a fazer o teu caminho também. Que bom. E que outras coisas te interessam, além deste caminho político que tens feito, ao lado a lado com a política que tens feito, o que é que te interessa mais? Ouvi dizer que o tarô... Total. Sim. Tarô, quiromancia, que é a leitura de mãos. Isto para quem é muito cético, não sei o quê. Ou seja, eu estava a dizer isto da religião, parece que era uma... Não sou nada, é que depois levei uma estalada, né? Pá, porque depois rezei imenso para ter fé, não tive. Passei imenso tempo muito a sentir-me completamente derrotada, porque eu gostava mesmo de ter fé, sabes? Isto foi durante a minha adolescência toda e depois descobri a fé desassociada de uma religião específica, no sentido da religião católica, por exemplo. E descobri que na verdade tenho imenso, e sou bastante espiritual e gosto muito de ler sobre o misticismo nas religiões todas, e o cristianismo também tem muito. Eu acho que os cristãos, mesmo crentes, católicos, não é cristãos, católicos mesmo crentes, estão muito próximos de bruxinhas, porque eu consigo ter conversas com eles muito interessantes, porque também acreditam em muitas coisas que eu acredito, sabes? E isso interessa-me muito, mas mais como o tarô e a quiromancia e o pêndulo e essas coisas todas, mais como instrumentos de reflexão, autorreflexão, como o Jung. Carl Jung tem um trabalho extraordinário sobre o tarot, particularmente por causa dos arquétipos, e mais sobre isso, sobre como é que eles podem ajudar a servir, como é que eles podem servir de espelho, do que propriamente a prever o futuro, porque eu acho que isso é uma coisa bastante perigosa até. Não... Ou seja, vais tendo esse cuidado de procurar ouvir-te e percebendo em que lugar é que estás num dado momento, é isso? E o outro também, por isso é que é tão interessante ler as mãos de outras pessoas, porque tu consegues ver imensa coisa na mão que está ali. Consegues mesmo, é uma coisa muito estranha, mas eu só faço o passado e o presente, não consigo fazer o futuro. Acho que não faz sentido, mas tu consegues até com anos, com alturas de idade de uma pessoa, e de repente estás a fazer isto e a pessoa abre-se contigo, e é uma experiência muito bonita, muito mística nesse sentido, porque há uma abertura que tu não tens hoje em dia, que não tem espaço. Eu acho que o tarô, a quiromancia, o pêndulo criam um espaço para que isso exista. E isso é muito bonito. E é por isso que eu gosto tanto destes instrumentos de reflexão, quase. Para te ir ouvindo. Sim. E te auscultares. Eu termino sempre este podcast e chegamos aqui ao fim do nosso tempo, já para lá do tempo que te prometi. Claro, desculpa. Não faz mal. Acho que cumprimos de alguma maneira.
peço sempre ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro, e acho que de alguma forma iluminamos aqui a nossa conversa com vários pontos nesse sentido, procurar a esperança quando ela está menos visível, e pronto, gostava de ouvir a tua reflexão. Não, total, eu acho que esta conversa talvez tenha sido bastante isso, ou seja, numa sociedade ou num mundo em que se erguem cada vez mais muros passando, é uma verdade lá para ali isso, mas é verdade. Um bocado de clichê, mas os clichês às vezes são verdade ou são clichês por alguma razão, não é? Há cada vez mais muros erguidos, e acho que é importante nessa eu acho que esse nome é muito bonito porque há uma esperança atrás do muro que foi erguido, no sentido em que acho que é mesmo importante continuares a tentar construir pontes. Ainda acho isso, ainda acho que estamos numa altura em que, por muitos muros que sejam erguidos, há sempre a possibilidade de os desmantelares com pontos, a esperança que está atrás. Conseguir chegar a outros, conseguires através do diálogo desconstruir estes muros que estão a ser erguidos. Gostava de acreditar que sim. E acho que através da conversa, como tu fazes aqui, não é? Acho que é importante, cada vez mais. Importante o diálogo, a conversa, a escuta, mais do que outra coisa até. Tentamos. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, eu, André. Obrigado. Obrigada. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira.